Senhor Marconi, o senhor é advogado? Não. Não. O senhor é... A sua inscrição na OAB-DF é como estagiário, perfeito? Sim. A advogada do presidente Bolsonaro, a senhora Karina Cufa, diz em um diálogo com o senhor que o senhor tem muita influência no meio jurídico. O senhor poderia declinar, informar mais um pouco que influência seria essa? Vou usar o direito constitucional de ficar calado. Vossa Excelência vai utilizar o direito constitucional ao silêncio, devido a isso não lhe comprometer? Sim. Perfeitamente. Temos a imagem já? O senhor pode me dizer quem é o senhor... O senhor pode dizer qual é a sua empresa? MNRA de Faria. O senhor é o sócio, proprietário, majoritário, consta como sócio? Sim. Quem é o senhor Arthur? Meu funcionário. Como é que ele consta também, como é que o nome dele consta também como acionista da Giga Administração Empresarial? Pelo simples fato dessa empresa estar vinculada ao processo de segredo de justiça no Pará, ficarei calado. Perfeito. Mas ele é o sócio majoritário da... Ele é o sócio majoritário da Giga. Isso. Giga Administração Empresarial. Como eu falei para o senhor, como esse processo corre em segredo de justiça O senhor pode só me explicar como é que o seu motorista é o sócio de uma empresa que faz as comercializações, faz os seus negócios? Como eu falei para o senhor, como essa empresa está no processo em segredo de justiça no Pará, ficarei calado sobre isso. Perfeito. Temos as imagens? Vamos à primeira imagem. Aí. Antes, o senhor poderia informar qual é o capital social dessa empresa? Da Giga? Porque é ela que opera em nome do senhor. E essa empresa, senadora Simone, o sócio dessa empresa é o motorista dele, que ele acabou de confirmar. Qual o percentual desse sócio e qual o percentual dele? É uma SA? O senador Randolph disse acionista de ações ou é uma limitada? E quais Qual os o capital quinais, social dessa empresa? senador Randolph, quais os quinais, as atividades econômicas da empresa? O senhor pode informar? Como essa empresa está dentro de um processo em segredo de justiça no Pará, eu não posso informar sobre isso. Segredo de justiça. Não, são os dados técnicos da empresa. O KNAI da empresa, a atividade econômica da empresa não é segredo de justiça, não pode ser. Eu vou usar o direito constitucional. Perfeitamente. Já está claro, olha, é o seguinte, o motorista dele é o dono da Giga, é o sócio majoritário da Giga, que opera, que faz as tratativas negociais, técnicas políticas que ele declinou, que ele informou ainda há pouco. É o tangerina. A laranja tangerina. O senhor pode colocar aí a foto? O senhor pode descrever essa foto? Eu ia começar com essa foto, mas o senhor pode descrever que momento foi essa foto? Essa foto foi na época do impeachment, em 2015. O senhor era um dos articuladores dos movimentos pelo impeachment? Fui um colaborador. Colaborador? Não, o senhor está no carro-som, o senhor é um dos líderes. Colaborador assíduo. Perfeito. Nunca fui líder. Defendendo o combate à corrupção, a família tradicional brasileira, imagino, né? Só para dizer que o senhor Marconi vem desses movimentos de combate à corrupção. Qual era o movimento que ele integrava exatamente? Qual era o movimento? O Vem Pra Rua. Perfeitamente. Qual era o movimento? Vem Pra Rua. Perfeitamente. Então, isso aí é uma das manifestações, só para nós conhecermos mais detalhadamente o senhor Marconi. Então, prosseguindo, o senhor não tem mesmo interesse em dizer quem é o senador dos diálogos? Eu não lembro. O senhor não lembra das suas próprias quem é. mensagens que encaminhou informando quem era o senador? O senhor sabe Perfeito. que a Polícia Legislativa vai levantar e vai identificar o senador. Então, quando identificar, o senhor vai ficar em maus lençóis. O senhor vai ficar em maus lençóis. Muito, vai ficar muito mal colocado. Porque o senhor vai faltar com a verdade. Está expondo a instituição. A polícia vai mostrar o senhor entrando no gabinete dele. Senhor Marconi, deixa eu lhe dizer uma coisa. Depoentes já chegaram a essa CPI, já começaram o depoimento, não lembravam e tal. Ao final do depoimento, lembra. Então, senhor Marconi, não tem aperreio, não tem pressa. Daqui para as 8 da noite, 10 da noite, aí o senhor lembra. A gente Simone, para vai ordem se do preparando dia, aí, depois. querida Simone. Não tem problema. Senadora Simone tem capacidade
arguir, requisitar a descoberta dos nomes. Então, Sempre. Temos tempo. E essa informação não o autoincrimina, Eu Simone. acho que apenas uma resposta eu consigo, eu acho que ele vai ter a gentileza de me responder, até para que nós fiquemos tranquilas. Era um senador ou uma senadora? Sexo masculino ou feminino? Já ajudaria. Consegue lembrar o Isso é diferencial? excelente. Como eu já falei aqui, senhora senadora, não sei quem é, não conheço. Mas nem o gênero, nem um, não se é lembra. homem ou mulher. Está nessa sala? É, Reconhece a gente? E esta resposta Quer que a não gente o tire a máscara? autoincrimina. não autoincrimina, exatamente. Viu, senador Otto? Esta resposta não o autoincrimina. É muito importante dizer se era homem Essa ou mulher. resposta não o Já ajudaria, autoincrimina. excluiria Nos ajudaria, excluiria 12 É. mulheres. 12 integrantes do Sobre Senado. terceiros, ele tem que informar sobre Vamos terceiros. avançando, presidente Omar. Aliás, presidente Otto, vamos avançando que... Nós vamos ter, dentro de Daqui 2 horas no máximo, o senhor entrando no gabinete do senador. Aí o senhor não olhou para a placa para saber se era, qual era? Mas o senhor, Presidente Otto. Essa gravação vai mostrar que o senhor está mentindo. E mentindo o senhor vai ter problema. Amigo, tome cuidado. Presidente Otto, tô presidente dizendo. Otto, vamos lá, sem pressa. A gente não tem pressa com o depoimento de hoje. Tem? Randolfo, Vamos- Randolfo, uma pista, Randolfo, tô aqui, ó, Oi, diga, Rogério. uma pista, diz assim, chama para uma reunião com Karina e Eduardo Bolsonaro. Isso ajuda a Eduardo. sua memória, A- seu Marconi? É, O senhor disse aqui que o senhor conhecia somente o Jair e a Ana Cristina. Tem uma mensagem sua sendo apresentada pelo senador Rogério, falando que o senhor estava tendo um encontro com Karina, aliás, o senhor tem vários encontros com Karina, vamos chegar lá, e com Eduardo Bolsonaro. O senhor conhece mais gente da família do presidente, né? Não conheço. Homem, é sua mensagem. É sua mensagem. Esse dia, salvo engano, ele estava no escritório da Karina, mas tinha várias outras pessoas. Pronto, já está ajudando. Né? Já está ajudando. Mas eu Mais não uma conheço informação. Já está ajudando. Olha, Mais pronto, uma estamos informação. avançando. Olha aí. Mas vamos adiante. O senhor Simone, no dia... todas as esperanças depositadas Não, em toda você. esperança a gente tem. Temos tempo, temos tempo. 20 de junho de 2020, às 15 horas, senhor Marconi. Aí o Ricardo mandou mensagem para o senhor. Irmão, nada do amigo responder ainda. Refletir sobre o tema. Recomendo não ir, pelo simples fato dele estar conosco em outros ambientes. Mas, de repente, vale avaliar com o D e com o M. Quem era o ele que vocês iam encontrar, quem é o D, quem é o M. Nós já sabemos quem é o D e quem é o M. Nossa curiosidade é só do ele. Só pode repetir novamente? Bora, agora. Vamos lá. 20 de junho de Vai 2020. devagar. Randolfo, devagar. Aí eu... Perfeito. Ricardo Santana, que o senhor cadastrou no seu celular como Ricardo Santana, entre parênteses, Karina Cufa. Ricardo Santana, Ministério da Saúde, que era onde o senhor atuaria, Karina Cufa. Irmão, nada do amigo responder ainda. Era importante sabermos quem é um amigo. Refletir sobre o tema. Recomendo não ir, pelo simples dele estar conosco em outros ambientes. Mas, de repente, vale avaliar com D e M. Nós já sabemos que D e M é Danilo Trento e Maximiano, tá? Então, essa parte nós já sabemos. Só queríamos saber ele, quem é. Eu não me recordo, senhor senador. Mas essa mensagem foi para o senhor e o senhor respondeu depois sobre essa mensagem. Tem até uma troca de risos antes, no mesmo dia 26 de junho, e o senhor respondeu depois. Mais adiante, vamos ajudar na memória? Vamos lá. Mais adiante, é dito o seguinte: tudo certo com Bob, Roberto Ferreira Dias. Eu disse que amanhã até meio-dia chega para ele. Ele vai nos avisar. E avisar sobre o quê? Eu não me recordo sobre essas conversas, tem mais de Homem, não um faça ano. isso com a gente. Não faça isso com a gente. Olha, mas eu vou tentar lhe lembrar. O cara que ia 29 avisar de junho, você não sabe quem 2 é. de julho. Contexto, Foi antes da operação da Precisa. Foi antes da operação da Precisa aqui. Mas vamos lá, vamos então reiterar aqui e ver como ajuda a sua memória, né? O senhor pode me informar quem é a Nath? Não é possível que o senhor não lembre. O senhor passou 2 meses. Isso aqui tudo é conversa sua com a Nath. O senhor passou 2 meses falando com ela. Quem é a Nath? Trabalha no Ministério da Saúde.
Ela foi namorada de um amigo meu, mas eu já não tenho contato há muito tempo. Não, perfeito. Mas olha como já está ajudando. Ele foi namorado de um amigo seu. E ela lhe ajudava no Ministério da Saúde, certo? Ela troca várias mensagens com o senhor, e numa das mensagens ela fala sobre o ofício 74. Senador Renan, o ofício 74 tem a ver com qual processo? O processo de testes Covid. Precisava desse ofício para depois apresentar a arquitetura ideal. Perfeito, entendeu? perfeito. Era esse aí o ofício 74. Certa feita, a NAT fala para o senhor o seguinte: a Coordenadora Geral de Aquisições de Insumos Estratégicos para a Saúde é Mary Ellen Rosa de Abreu. Ela está abaixo do Roberto Ferreira Dias. O senhor pergunta, qual é o valor do DAS dela? É 4 ou é 5? Para que o senhor queria essa informação? Ficarei calado, senhor senador. Perfeito. Para usar o direito constitucional do colado, porque realmente isso é uma informação que pode lhe incriminar. O senhor poderia dizer para a gente como é que o senhor tinha tanta informação privilegiada de operações da Polícia Civil? Não tinha nenhuma informação privilegiada. Não, é o que o Ministério Público Federal aponta. Conversas indicam que Marconi, possivelmente, tinha acesso a informações confidenciais de telefones grampeados pela PF. No entanto, há necessidade de aprofundamento de investigação. Mas sabe por que eu pergunto isso? Não Polícia Civil, senador Randolfo, Polícia Federal, Polícia então. Federal. Ah, falou Polícia Civil, tá. Polícia Federal e Polícia Civil. Porque ele teve acesso à informação da operação da Polícia Federal às 5 da manhã, senador Otto. Dia 2 de julho. Pense em uma pessoa bem informada, o senhor Marconi. Às 5 da manhã, dia 2 de julho, o senhor já tem informação da operação, tanto é que o Ricardo Santana lhe manda mensagem aperreado às 9h37 da manhã, e o senhor tranquiliza ele. Como o senhor tinha essas informações? Usarei o direito constitucional de ficar calado. Perfeitamente. Mais adiante, me permita... Desde quando o senhor conhece Jair Renan? Jair Renan Bolsonaro, filho do presidente da República. Como eu falei para a senadora, eu acredito que 2 anos. Como eu falei para a senadora, acredito que uns 2 anos. Uns 2 anos. Foi a mãe dele, a Ana Cristina Bolsonaro, que lhe apresentou a ele? Não. O senhor conheceu? E o senhor tem um relacionamento próximo, íntimo com... Amigos em comuns. Amigos em comuns. São muito amigos, porque, inclusive, senador Renan e senador Otto, certa feita, o síndico do prédio de Marconi reclama das festas que ocorrem lá. Que, inclusive, o senhor, é o direito seu, embora tenha sido na pandemia, mas tinha festa na sua casa toda semana, se não todo dia. O senhor responde o seguinte: esse síndico, olha só, senador Humberto e senador Rogério, esse síndico parece petista. Só toda vez que Jair Renan vem aqui, ele reclama. O Jair Renan frequentava muito a sua residência, esses eventos? 3 ou 4 vezes lá. E a crítica ao petista, ele é uma liderança que vem para... acabou de dizer há pouco. Dos movimentos bolsonaristas, claro, e tinha relação. Veja, ele combate a corrupção antes e um valoroso e depois defensor, participa. E um valoroso defensor da ética. Exatamente. Então, 3 ou 4 vezes, me parece, 3 ou 4 vezes, me parece que os elementos que temos aqui, ele frequentou mais vezes o seu apartamento. Mas veja, então o Jair Renan é um amigo próximo, o senhor intermedia os negócios do Jair Renan, e a senhora Ana Cristina Bolsonaro, qual a sua relação com ela? O filho, naturalmente, me apresentou a mãe quando ela veio morar em Brasília. Ela interveio em favor do senhor para mudança de cargos ou indicação de cargos no governo federal? Usarei o direito constitucional de ficar calado. Claro, isso daí, senhor relator, ele tem que usar o direito constitucional de ficar calado, porque, de fato, a senhora Ana Cristina Bolsonaro, que eu acredito tem que ser trazida a essa comissão parlamentar de inquérito,
ela participa, encaminha currículos de pessoas indicadas pelo senhor Marconi para ocupar cargos no governo federal. Essas pessoas depois têm tratativas com o senhor Marconi. Então isso é uma das razões que a senhora Ana Cristina deve vir aqui, e fez bem o senhor Marconi usar, nesse caso, o direito constitucional a ficar calado. Vamos conversar então sobre Carina Cufa, porque dizem, alguns que não querem que a Carina Cufa venha à CPI, porque diz respeito ao sigilo profissional entre advogado e cliente. Vejamos, sobre o sigilo profissional. O senhor conhece a senhora Carminha Vasconcelos? Sim. Qual a sua relação com ela? Tive com ela 1 ou 2 vezes. Quem apresentou ela para o senhor? Salvo engano, foi a Carina Cufa. Claro, foi a Carina Cufa que apresentou, e exatamente no dia 11 de maio de 2020, às 18 horas e 58 minutos, senador Renan, às 18 horas e 58 minutos, a Carminha manda para o senhor a seguinte mensagem: temos 1,6 mm. Na verdade, a mensagem sua encaminhada para a Carminha. Temos 1,6 mm, 140 para venda. Preço base, 135. Aí depois, senador Renan, senador Otto, senador Tasso, o nosso depoente diz o seguinte: aí temos que colocar mais R$5 de comissão para nós. O senhor podia falar dessa comissão? Se falava de aquisição de teste Covid. Isso aí nada mais do que... De kit Covid. Isso nada mais do que foi uma negociação, uma tentativa de negociação frustrada, mas entre entes particulares. Não é o que diz. Isso aqui é com o Ministério da Saúde. Não, senhor. Isso aqui é com o Ministério da Saúde, pelas informações que temos aqui. E esses R$5 de comissão, para que era? Usarei o direito constitucional de ficar calado. Perfeitamente. Mas tinha os R$5 de comissão ali previsto. O senhor disse que o senhor combateu a corrupção no Instituto Evandro Chagas, não foi? Hein, seu Marconi? O senhor combateu a corrupção no Instituto Evandro Chagas, não é isso? Sim. O senhor influenciou na alteração. O senhor teve participação na mudança da direção do Instituto Evandro Chagas, certo? Não. Mas como não? O senhor manda um currículo para a Carina Cufa. A Carina Cufa manda depois para a Ana Cristina. Depois o senhor e a Carina Cufa dizem o seguinte. E depois o senhor e a Carina Cufa dizem o seguinte: já encaminhei para o presidente da República. Como o senhor não influenciou? Isso não é influenciar? Aí depois, a direção do Instituto Evandro Chagas é substituída. Todos esses passos nós sabemos. Como isso não é? E, aliás, senador Omar, presidente, isso não me parece que seja da parte da Carina Cufa sigilo profissional. Isso aqui tem nome e está tipificado no Código Penal. É tráfico de influência. É tráfico de influência. E aí o senhor, a Carina Cufa, consegue emplacar o nome lá no Evandro Chagas. Sabe qual é o nome? Márcio Roberto Teixeira Nunes. O senhor emplaca, olha só, o senhor encaminha para a Carina Cufa, Márcio Roberto Teixeira Nunes, o nome, no dia 12 de maio. Logo em seguida, o senhor Márcio Roberto Teixeira Nunes é conduzido lá para o Instituto Evandro Chagas. E o resultado qual é? Servidor do Instituto Evandro Chagas é preso em Belém, operação da PF, CGU, diz ICGU, diz MPF. Sabe qual é o nome dessa operação? Foi com essa operação que chegou seus arquivos aqui para nós. É a Operação Parasita. E quem é que é preso? Quem é que é preso? Hospedeiro. Indicado pelo senhor, o senhor Márcio Roberto Teixeira Nunes, que no diálogo com Carina Cufa, nos diálogos todos, tem, entre outras coisas lá. Já encaminhei o currículo para o presidente. E o currículo que foi encaminhado para o presidente resultou na nomeação depois do Instituto Evandro Chagas. E aqui e daqui, como o senhor disse, o Evandro Chagas, que o senhor disse que combateu a corrupção, resultou nisso aí, ó. Resultou nessa operação, Operação Parasita. Foi esse o combate à corrupção que o senhor exerceu? O Instituto Evandro Chagas é em Belém. É em Belém, vinculada à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. No início ele falou que envolveram ele, mas ele é que denunciou a corrupção lá no Evandro. Só tinha 1,6 milhões de propina. 1,6 milhão em propina, segundo a Polícia Federal e o Ministério Público Federal.
Operação em outubro, está ali a data, 27 de outubro de 2020. Com o diretor do Evandro Chagas indicado para ele, nomeado pelo presidente da República, com a participação de Carina Cufa. Senador Randolph, se me permite uma pergunta adicional ao depoente, porque ele acabou de se referir a um processo em Belém, eu queria que ele confirmasse se a alegação de silêncio que ele declinou agora há pouco, 3 vezes, se refere a este processo. É este processo? É esse processo. É esse processo. Depoente? Sim. É esse processo. Então, nós estamos diante, presidente, estamos diante de um fato, de um caso onde o depoente está alegando ficar em silêncio perante a CPI de casos muito maiores em função de um processo, uma incriminação do processo menor lá do Pará. Só para a gente ter a ideia do que aquilo que eu falei antes aqui. Há essas 3 motivações. Não se autoincriminar aqui. Agora, essa outra alegação de que há um processo em curso em segredo de justiça, que tem que ser averiguado se isso é razão para se calar aqui sim ou não. E a terceira, que eu acho absolutamente ridícula, quer dizer que esqueceu as coisas. Presidente, continuando, no dia 26 de maio de 2020, o senhor recebeu um telefonema daquele que o senhor chama do nosso pessoal. Vou ler a mensagem para o senhor, tá? 26 de maio de 2020, às 13 horas, o senhor recebi um telefonema do nosso pessoal lá. Senador Renan, senador Omar, onde é que é o pessoal? É o pessoal no Ministério da Saúde, dizendo que a diretora atual, Gisele, está desesperada com essa queda do Wanderson. Quem era o Wanderson? Era o Wanderson Almeida, diretor de epidemiologia na gestão do ministro Mandetta. O Wanderson estava atrapalhando, me parece que estava atrapalhando as coisas lá dentro. Mais adiante, o senhor, se referindo inclusive ao processo do Evandro Chagas, diz o seguinte: estamos no melhor momento para varrer de vez essa corja lá do Instituto Evandro Chagas. E, de fato, varre, indica o outro que é preso depois da Polícia Federal. O senhor pode me dizer aqui quem era o pessoal de vocês lá no Ministério da Saúde? Usarei o direito constitucional a ficar em silêncio, Isso. claro. Mais adiante, a Carina Cufa manda uma mensagem para o senhor, que é o seguinte: falei mal dessa Gisele hoje, que era subordinada ao Wanderson. O Wanderson, senador Omar, senador Renan, estava atrapalhando lá. O Wanderson Almeida, conhecido epidemiologista, secretário de epidemiologia, estava atrapalhando os negócios. Porque o Wanderson estava atrapalhando a nomeação de quem eles queriam colocar no Evandro Chagas, senador Tasso. Então, eles chamavam a Gisele de corja, chamavam o Wanderson, trabalhavam para tirar o Wanderson, e ele dizia o seguinte: é o melhor momento para mudar lá o Evandro Chagas. É o melhor momento que temos. Aí, a Carina Cufa, senador Omar, eu lhe pergunto, isso aqui é sigilo profissional? Olha o que a Carina Cufa diz: falei mal dessa Gisele hoje. Aí pergunta sobre o Wanderson e sobre o Evandro Chagas. É mandato lá no Evandro Chagas para o quê? Para operar a mudança, que se concretiza. E o cara que eles indicam depois cai na operação da Polícia Federal. Qual a relação do senhor com a Vitamedic? É que o tempo de Vossa Excelência já passou. Já esgotou. Mais do dobro. Então eu vou só concluir. Bom, vou passar para os colegas, porque o que tem de informação é só isso aqui. Ainda faltou um pouquinho, viu? Ainda faltou pouca coisa das informações sobre o senhor Marconi. Fica difícil fazer uma síntese. Fica difícil uma síntese. Senhor presidente, só para concluir, se o senador Humberto me permite. Por favor. Senador Omar, senador Renan, colegas senadores, nós estamos aqui diante do arquetipo do governo Bolsonaro. Prega combate à corrupção da porta para fora, quando chega ao governo, monta esse esquema. Aqueles que diziam, não se concretizou nada. Querem ver? Está aqui as concretizações. Aqueles que diziam, não, nada deu certo. Querem ver? Só dá uma olhada aqui. Aqueles que diziam, não, a Carina Cufa era sigilo profissional. Quer ver? Vê o tráfico de influência de advogado. Esse é o arquetipo do governo Bolsonaro. Da porta para fora, combate à corrupção. Quando no governo,
estrutura montada. O senhor Marconi é uma síntese. Nós não falamos tudo que tem que ser, ainda nem tudo que tem que ser dito aqui. É uma síntese de um capítulo muito triste da nossa história. Me permita, presidente e colegas senadores, ao ver o seu depoimento, senhor Marconi, eu só lembro daquele trecho da música de Cazuza, viu? Me chamo de ladrão, de bicha, maconheiro e transformo esse país inteiro num puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro.